nós temos uma série de luvas, até começando, às vezes a pessoa costuma comentar assim, você tem luva anti-corte. Não. Tá correto isso? Não. Muita gente fala, né? O mercado em si costuma falar essa questão, né? Mas eu acho que é uma forma errônea de se dizer, porque toda luva corta, né? O correto é se dizer luva com resistência a corte, com resistência a pérfuro, com resistência a abrasão, né? Com resistência a rasgo. Porque, querendo ou não, não posso falar que a luva é uma luva anti-corte, porque quando a gente usa a palavra anti, a gente já está realmente falando que a luva não corta. Mas não, dependendo da vida útil que a luva tiver, do tempo que o técnico de segurança, né, o profissional da segurança determinar o uso, cara, a gente sabe que ali ela pode se romper. Então ela é fibra, ela é malhas, ela é fios sintéticos, né? Então corre o risco. Inclusive até a própria malha de aço, né, vamos dizer assim, estouram-se os elos, né? Então falar que uma luva é anti-corte, eu acho que é muito comum, né? Mas vamos se dizer assim que nós podemos corrigir essa questão, essa nomenclatura. Ela tem determinada resistência, né, Exatamente. Ricardo? Não fazer aqueles testes que as pessoas estilete. pegavam o estilete e cortavam toda a mão, então isso Peguei não muito isso. Muito, né? Pega muito. Isso não se recomenda. Não. Até antes da gente entrar, acho que 2 temas ainda que, de repente, em outros episódios a gente pode até abordar mais, mas tem a antiperfuro e a de vibração. Fala um pouco pra gente de antiperfuro e vibração. O antiperfuro ele entra naquela mesma questão, né? Que não é anti. Porque quando a gente fala de uma luva que resistente a pérfuro, a gente vai pegar no teste, imagina a ponta de uma bic, né? É a espessura que a máquina utiliza para fazer o pérfuro. E realmente é punção. Ele pega e vai, né, com a pressão, vai jogando a luva para baixo até estourar. Só que, cara, existem luvas que têm uma resistência maior ao pérfuro e outras que não têm. Um exemplo mesmo é atividades com agulha. Isso é um risco muito grande, né, de a gente pegar e falar, não, essa luva atende. Não, cara, vamos pegar uma luva que tem uma maior resistência, uma maior espessura, né? A gente sabe uma maior material que tem uma resistência, uma flexibilidade maior, né? Um exemplo mesmo é o couro. O couro é um excelente material com resistência ao pérfuro, né? Mas ele é anti-pérfuro? Não. Ele vai chegar uma hora que ele vai furar, né? Então tem que se trabalhar essa questão da resistência ao pérfuro muito próximo, pegar luvas que realmente atendam a necessidade, verificar, você tem algum case nessa atividade? Se você tem, indica, né? Legal, essa daqui eu tenho um case no cliente X que a gente consegue colocar essa luva aqui para atividade, né? Que nem nós tivemos um case para coleta seletiva, né? Com uma luva nossa. E deu certo, o cliente está utilizando até hoje, né? Mas ela é anti-pérfuro? Não, ela teve uma resistência que para aquela atividade do cliente, ela atendeu. É porque de repente a pessoa compra uma luva dessa, ele acha, mas eu tive um acidente e a pessoa furou a mão. Exato. Ou seja, isso é factível que aconteça. Pode acontecer. Né, Ricardo? Pode sim, a mesma coisa com uma luva de corte, com uma luva mecânica sem resistência a corte. Então isso aí pode acontecer, principalmente dependendo do que você manipula. Né? Esse cliente ele trabalha com coleta seletivo, então ele tem vidro, garrafas, latas, pode ter agulhas também, né? Agora aqueles clientes que trabalham com coleta seletiva de hospitalar, esses realmente a gente tem que ter um cuidado maior para estar indicando um material, né? Então a gente sempre tem que fazer a análise. Sempre análise de risco. Sempre né? análise. Primeiro fator, sempre analisar, cara, tentar usar o EPI como o último, né, última saída, última questão de proteção. Tentar, de repente, colocar numa caixa, como é feito hoje, né, nos hospitais, eles colocam no meio das caixas, seringa com agulha, né, para que o contato não seja tão próximo com a mão do colaborador. Né? Então, é muito interessante a questão de fazer a análise para eliminar do risco, para a gente poder começar a indicar o material correto. Fazer a análise do risco e, se for o caso, mudar o processo, Sim, né? exatamente. Às vezes uma alteração no processo acaba sendo mais eficiente do que só a questão da luva. Da né? luva, né? Exatamente. De repente vão falar, poxa, eles não estão querendo vender a luva, não. A gente está pensando em termos de segurança. Exato. Primeiro seria a proteção coletiva, né?